nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 25 e 26. Todas acharam? 12, 25 e 26. 26, amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, queremos rogar a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha falar conosco de um modo especial na tarde de hoje. Que nenhuma de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente tocadas pelo Teu Espírito Santo e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs, falhou, voltou. Está gago, eu estou gaga. Mas enfim, vamos seguindo. Vou falando enquanto ela está fazendo terra ali. Ela está aterrando. Vejam só. Seguir e servir, do ponto de vista de Deus, andam juntos. Ninguém pode seguir a Jesus sem servi-lo. Nós estamos sempre sendo requisitadas por Ele para alguma coisa na sua obra. Não é assim? Então, esse é o grande desafio de ser cristãos. E aí eu queria chamar a atenção para este versículo, esses versículos que foram lidos, eles estão exatamente no contexto que fala do momento em que uns gregos queriam ver Jesus. E é interessante que André e Filipe, discípulos do Senhor, vão comunicar a ele o desejo daqueles de vê-lo. E Jesus responde de um modo que parece que não entendeu o recado, mas entendeu e muito bem. Ele conhecia o intento do coração daqueles gregos, assim como conhecia o intento do coração de tantos que vinham a ele, também no meio dos judeus. E não é sem razão que justo aqui ele fale tão pormenorizadamente a respeito da sua própria morte e do desafio que teriam que enfrentar aqueles que queriam segui-lo. Deixa eu explicar. O texto nos leva a 3 verdades que nós não podemos perder de vista. Eu queria que depois vocês lessem todo o contexto, que vai do versículo 20 até o 36, e fala e traz muitos pormenores que nós precisamos observar. As 3 verdades: servir e seguir andam juntos. Seguir muitas vezes implica em sacrifício. E terceiro, servir implica em abdicar, se possível, da própria vida. Muitos fizeram isso. Então esse contexto, como eu disse, ele é um pouco longo. Eu queria que depois vocês lessem com calma. O texto é rico e profundo, mas eu queria parar e olhar esses versículos que foram lidos. Aqueles que têm olhos espirituais perceberão a profundidade do ensino trazido aqui. Seguir a Cristo implica em sacrifício da própria vida. O Dr. Shelley, teólogo, homem de Deus, em seu comentário deste versículo, ele diz o seguinte: cada discípulo de Jesus deve ser outro grão de trigo, pronto a dar a sua vida pela expansão do Evangelho. Uma atitude sacrificial que contrasta frontalmente com uma filosofia seguida pelos gregos. Os gregos, eles tinham uma filosofia chamada hedonismo, e essa filosofia, ela apontava
busca desenfreada do prazer pelo prazer. Custasse o que custasse, você tinha que ter uma vida prazerosa. E aí Jesus diz aqui nos versículos anteriores, ele diz: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Palavra do Senhor. Jesus reforça seu ensino sobre essa questão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, de 21 a 26, ele diz o seguinte, é um texto longo, mas eu peço paciência para que vocês escutem. Ele diz o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Olha que pergunta confrontadora de Jesus. E aí a gente para observar algumas coisas. A pergunta é: será que todo esse arrazoado de Jesus aqui não serviu para afugentar aqueles que queriam vê-lo? Outro dia eu li uma frase muito interessante de C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: se alguém procura uma religião que o deixe confortável, certamente não é o cristianismo. E se a gente pregar de modo diferente, a gente vai subir aqui dizendo mentiras e tentando iludir aqueles que escutam. Uma grande verdade: as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas o ouvem e o seguem. Quem disse isso foi o reformador Martinho Lutero. A despeito de todo e qualquer sacrifício, essas ovelhas seguem o Senhor. Elas ouvem a sua voz, elas discernem que é Jesus que as está chamando e seguem o Mestre. Os que são de Deus querem Deus. O cristianismo contemporâneo, no entanto, tem vendido uma imagem absolutamente oposta. Tudo se promete em troca de adeptos: riqueza, poder, saúde, uma vida prazerosa. Por isso é tão difícil encontrar aqueles que verdadeiramente queiram seguir e servir sacrificialmente ao Senhor. Os versículos 34 a 36 desse contexto diz o seguinte: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Segundo alguns comentaristas, aqui encerra o ministério público de Jesus. A partir desse episódio com os gregos, o Senhor passou a ministrar particularmente aos seus discípulos. Muitos líderes têm apostado na ideia da postura de sucesso. É impressionante. Não sei se vocês já notaram que os líderes da atualidade, principalmente da igreja eletrônica, eles estão sempre muito bem vestidos, com suas roupas de grife, dirigindo seus carrões importados, ostentando suas joias, até se endividarem para alcançar, até se endividam mesmo para alcançar tais status. Uma busca frenética do prazer pelo prazer. Seria essa uma ressurreição daquela filosofia grega hedonista? Eu acredito que sim.
E para convencer seus ouvintes, fazem longas orações com suas vozes cuidadosamente impostadas dentro das regras da oratória e até gestos muito bem calculados dentro das regras da programação neurolinguística, porque é moda agora, né? Então, há uma diferença abissal entre unção e persuasão. A unção é aqueles que estão cheios do poder de Deus. Quem convence é o Senhor. Quem converte é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Enquanto a persuasão, ela é usada pelos políticos, ela é usada pelos caçadores de almas, sempre apostos, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então é preciso que o povo de Deus da atualidade preste atenção a isso. Como se diz, como os jovens costumam dizer, vocês precisam estar ligados, né? Precisam prestar atenção, aprender a discernir. O que tudo isso nos ensina hoje, rapidamente? Precisamos anunciar o Cristo sim, em tempo e fora de tempo. Contudo, só os que tiverem olhos e ouvidos espirituais serão tocados e perceberão o chamado. Segundo, nenhum esforço humano pode contribuir para isto. Essa obra é de Deus. Não é para quem quer ou para quem corre, mas aquele para com o qual Deus se compadece. Tudo vem dele, é para ele e acontece por meio dele. E finalmente, crer no Cristo, segui-lo e servi-lo implica em sacrifício, e só os que são eficazmente chamados serão também eficazmente habilitados para tal. Que o Senhor, Ele, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, na falta do microfone, o Senhor fale aos corações de um modo especial. Amém? Amém.